Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Encerrando a nossa série sobre filmes indicados ao Oscar, traremos hoje algumas questões sobre o documentário, ou suposto documentário, Democracia em Vertigem, de roteiro, produção e direção da senhora Petra Costa, que nesse vídeo vai ser designada apenas como diretora. Quem é a diretora? Primeiro questionamento. A diretora é egressa de uma família de conhecidos empreiteiros, como admitido pela própria em várias oportunidades ao longo do filme, e, portanto, está longe de ser isenta em relação aos fatos recentes da nossa política nacional, em particular aqueles levantados durante a Operação Lava Jato. Bom, o filme se inicia com uma frase que eu me permito, aliás, vou me permitir pensar alguns tópicos, porque realmente há vários pontos para, não um debate, vários debates. Então, vou me permitir recorrer a algumas anotações para evitar lapsos de memória. O filme inicia com a seguinte frase da diretora. Primeiro, toda a narrativa do filme é transmitida pela voz da diretora, uma voz chorosa, lamuriosa, como alguém que transmite um luto. Essa foi a percepção que me passou. Ela fala baixinho, fala no tom sombrio, e o filme inicia com a seguinte frase: um presidente destituído, um presidente preso e o país avançando rumo ao seu passado autoritário. Aí já começam algumas observações. Primeiro, quer me parecer que ela faz uma retrospectiva desde a redemocratização até o momento. Onde está o processo de impeachment do ex-presidente Collor, que nem chegou a cabo, aliás, porque ele renunciou antecipadamente? Nenhuma menção. Estranho. Ponto 2. Um presidente destituído, referindo-se à senhora Dilma Rousseff. A senhora Dilma Rousseff não foi destituída. A senhora Dilma Rousseff foi objeto de um processo de impeachment legalmente instaurado, com fundamentos jurídicos para tanto, quer vocês concordem, quer vocês discordem dos posicionamentos da senhora Dilma Rousseff, ou até mesmo dos fundamentos para o impeachment, é inegável que o processo seguiu uma regularidade, seguiu os seus trâmites jurídicos, inclusive sendo presidido ao final pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Ricardo Lewandowski. Então, essa pessoa está longe de ter sido destituído. Um presidente destituído é um presidente arrancado da sua investidura mano militare, à força, por forças armadas. Esta senhora teve direito a contraditório, advogado, na pessoa do senhor José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça. Houve todo um processo, inclusive muito semelhante ao processo penal comum, e ela foi julgada e entendeu-se pela prática dos crimes de responsabilidade que haviam sido atribuídos a ela, longe de figurar isso como uma destituição. E agora? Um presidente preso, referindo-se à prisão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, como se a necessidade de garantir uma democracia conferisse imunidade a ex-presidente da República, ou seja, não podemos mexer em ex-presidentes, em ex-políticos, porque isso pode colocar a nossa democracia em vertigem. Uma falácia, desde que se prove a prática dos crimes imputados àquela pessoa
que está sendo presa, no caso, o senhor Lula. E essa, longe de ser uma discussão política, é e deve ser uma discussão eminentemente jurídica, com base em provas, nas provas dos fatos, o que já ocorreu nas duas instâncias competentes, primeira instância e segunda instância, para vocês que não são da área jurídica, que são as instâncias encarregadas de examinar as provas, a documentação sobre os fatos, porque lembrando que os tribunais superiores, a saber, STJ e STF, não podem fazer reexame de provas e fatos. Inclusive, a esse respeito, eu pretendo fazer vídeos mais detalhados, mais explicativos. Mas, no momento, era o comentário que me cabia tecer. Vamos lá, um outro ponto. Então, a partir dessa frase, essa senhora volta décadas no tempo e vai lá até o golpe militar, porque ela pretende transmitir ao espectador a narrativa de que, assim como a democracia nos anos 60, em 64, foi golpeada com o ingresso de militares, etc., a nossa democracia ela faz um paralelo muito claro. A nossa democracia está aí agora sendo golpeada após o impeachment de Dilma Rousseff. E como ela se reporta a esses fatos pretéritos lá dos anos 60? Começa com os devaneios dela, cujos pais teriam sido guerrilheiros, que ela chama de militantes políticos, como se esses militantes políticos que se contrapunham ao regime militar quisessem instaurar no país uma democracia, o que é uma mentira, uma falácia histórica, já está mais que provado por documentos históricos desses grupos de guerrilhas armadas, que essas pessoas queriam sim depor os militares para instaurar aqui uma outra ditadura, só que de outro viés. Seria a troca de uma ditadura pela outra. Então, assim passa na narrativa da senhora Petra, passam os anos 60, 70, e ao final dos 70, eis que surge a figura do senhor Lula. E aí veio um enorme culto à personalidade, o Lula pintado quase como um santo, um representante da classe operária, que começa a chegar ao poder, começa a se engajar nas lutas pelos direitos dos trabalhadores, e por aí vai. A narrativa dá um salto e chegamos à posse do senhor Lula. Aí vem, mais uma vez, a diretora em seus devaneios sobre o paraíso petista, sobre as maravilhas na economia, as milhões de pessoas que teriam saído da miséria pelas mãos do senhor Lula, e quase que uma deificação. Aí o que era um culto à personalidade se torna uma verdadeira deificação da pessoa Lula. Ele é o representante de Deus na Terra, praticamente. Até que a narrativa sofre uma quebra a partir das manifestações de 2013, que ela chama de abalo sísmico. Ora, manifestações populares e, diga-se de passagem, sem pautas muito bem definidas, começaram por um suposto como manifestações contra o aumento de passagens, mas adquiriram uma outra relevância e envolveram pessoas dos partidos mais diferentes, no fundo espelhavam o descontentamento de uma sociedade inteira. E aí ela chega a 2014. 2014 é um ponto de virada com a Lava Jato, que ela qualifica como tsunami. E aí eu não preciso dizer a vocês, que é mais que óbvio, vem a demonização da figura do então juiz Moro, no exercício das suas funções como juiz. Então temos
uma verdadeira, o que ela coloca como uma, aí que o processo da Lava Jato teria inflamado os ânimos populares e teria levado a uma verdadeira insurreição contra Lula e Dilma. Aí ela disse, falou mais do que quis, como se costuma dizer, né? Porque uma insurreição já pressupõe, por outro lado, que o regime em questão seja um regime de força, um regime que imponha uma autoridade pesada. Quem está um insurreto é uma pessoa que está querendo se libertar de tirano. Aí eu acho que a senhora diretora incorreu num tremendo ato falho. E aí continuemos. Assim, e vários são os atos falhos ao longo do filme. Inclusive, ela mostra cenas que contrariam a própria tese dela, como, por exemplo, o senhor Lula, em pleno processo de impeachment, defendendo a criação de um tribunal, perdoe-me por consultar as notas, de uma comissão internacional para o julgamento das contas da senhora Dilma, ou seja, uma pessoa que deseja a criação de uma comissão internacional para opinar no âmbito de um processo de impeachment do presidente de um país, está pretendendo ferir a soberania nacional. Essa é a pessoa que vai resguardar a democracia contra a vertigem. E tem mais, ainda há uma cena envolvendo o próprio Lula, em que ele dá uma entrevista a ela e diz com todas as palavras: me arrependo por não ter regulado os meios de imprensa nesse país. Isso é para que se tenha uma leve ideia de como esse senhor preza a democracia. Então, temos aqui, ao longo do processo de impeachment, várias falácias políticas, um enorme protagonismo que ela confere à figura do senhor Aécio Neves. Quem viveu aqueles anos, quem acompanhou um pouco do noticiário político, não pode esquecer, muito pelo contrário, longe da participação, a inércia do senhor Aécio Neves e do próprio PSDB pelo menos durante o início, até que o processo de impeachment tomasse mais corpo, e depois viemos a entender um pouco por quê. Porque tanto o senhor Aécio quanto vários outros caciques do PSDB, tucanos, estavam muito envolvidos com os fatos apurados pela investigação Lava Jato. Então, uma falácia histórica, política, de enormes dimensões. Tecidas essas considerações, agora chegamos ao ponto que eu realmente gostaria de discutir com você. Assim, antes disso, mais um detalhe, um silêncio ensurdecedor da senhora diretora. Ao final da narrativa do processo de impeachment, ela omite propositadamente a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, na época Lewandowski, reitero, que a pedido da senadora Cátia Abreu, então aliada muito fiel do governo Dilma Rousseff, decidiu rasgar um determinado dispositivo da nossa Constituição, torná-lo letra morta, e decidiu deixar a senhora Dilma Rousseff elegível, manter os seus direitos políticos. Esse é um silêncio relevante, é uma omissão relevante da diretora, que por si só já descaracterizaria esse filme como um documentário. Esse filme até poderia ser visto como uma narrativa fabulesca, uma história livremente inspirada em fatos reais, mas nem de longe um documentário. Porque lembremos que o senhor Collor, presidente Collor, que nem empichado foi, porque renunciou antecipadamente, perdeu seus direitos políticos. A senhora Dilma Rousseff manteve os seus direitos políticos, ou seja,
auferiu um benefício indevido. Então, onde está o tratamento injusto que a senhora diretora tanto defende no filme? Quando ela diz reiteradas vezes, com depoimentos até de políticos do próprio PT, que a relação entre empresários e o Estado sempre havia sido promíscua na história do Brasil, mas que, se tratando de PT, a régua da justiça era muito mais gravosa, muito mais severa. Muito pelo contrário, viu-se que essa senhora, apesar de empichada, devidamente retirada, removida da sua investidura por impeachment, manteve os seus direitos políticos numa afronta clara à nossa Constituição Federal. Bom, tecidas essas considerações, vamos nos aproximando da conclusão desse vídeo e suscitando uma questão que ela coloca ao final do filme, uma questão até relevante, quando ela diz: nós somos uma república de famílias, e aí eu traço um parêntese, ela não mencionou. Sim, quem vive no Brasil há muitos anos sabe que as nossas regiões são comandadas por caciques políticos, infelizmente por pessoas que distribuem benesses estatais aos seus apaniguados ao longo de décadas e décadas, desde a República, desde lá a República Velha, depois Vargas e ditadura militar, e na Nova República, continuamos a identificar esses caciques. Sim, nisso ela tem razão. E outra observação curiosa, quando ela comenta sobre a fragilidade da nossa democracia. De fato, se nós pensarmos que desde a redemocratização, isso há 30 e poucos anos atrás, nós tivemos um presidente que renunciou durante um processo de impeachment, uma presidente empichada, um ex-presidente preso e um presidente, que foi o caso do Temer, que teve 2 pedidos de impeachment. De fato, é uma democracia frágil, institucionalmente frágil. Mas não é por isso que nós devamos fechar os nossos olhos e passar um pano na cabeça dessas pessoas em nome da manutenção democrática. De modo algum. Talvez, aí eu gostaria muito de ouvir vocês a respeito. Talvez a nossa democracia seja realmente frágil, mas talvez por outros fatores, a começar lá de baixo, pela nossa falta de educação básica, pela nossa falta de preparo, pela nossa incapacidade de exercer a nossa cidadania, de reivindicar os nossos direitos como cidadãos pagadores de impostos. Talvez ela seja frágil, sim, devido a esse inchaço do Estado que permite a políticos distribuírem benesses estatais aos empresários amigos, às pessoas físicas de sua confiança, que eles colocam em cargos de chefias de estatais, muitas vezes. Sim, isso tudo fragiliza uma democracia. Porém, está longe de passar por qualquer vício que tenha maculado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, como a diretora pretende afirmar, pretende deixar evidenciado ao longo de todo o filme. E aí, fechando um breve comentário, sem me aprofundar, aconselharia que vocês vissem o filme, e que, juntamente com o filme, após o filme, vissem também o documentário Não Vai Ter Golpe, que é um documentário que expõe uma narrativa oposta. É o documentário realizado pelo grupo Movimento Brasil Livre, que foi um dos principais defensores do processo de impeachment, e que expõe uma narrativa completamente oposta. Só que esse já seria tema para uma nova conversa. Então, já tomei muito tempo de vocês.
Aqui eu me despeço e até o próximo Chá com Debate.